Aula 16, Div e Class. Criei aqui a pastinha do projeto. Aula 16, Div e Class construindo sites com HTML e CSS. Olha, não deixa de me seguir lá no Instagram, hein? @professor Neuci Mariano. Bom, gente, nessa aula eu vou falar sobre div, a tag div, e também o atributo class, tá? Div, divisão, representa um container, um bloco genérico para a construção do layout do projeto. Um elemento de bloco ocupa todo o espaço horizontal disponível. Nós já vamos ver aqui o que significa esse elemento de bloco. E a class, atributo class, classe, define um estilo para o CSS. A classe recebe um nome escolhido por você, desenvolvedor. Sempre escolha nomes que deem sentido à class, tá bom? Então nós vamos ver nessa aula sobre a div e também sobre a class. Para isso, está conectado aqui com o meu CSS externo, já está aberto aqui e formatado também. E aqui é o meu index.html. Eu criei aqui a div, tá? Ó, abre a tag div aqui e fecha a tag div, essa div aqui não tem nada. Essa outra tag aqui, div também eu coloquei um texto, mas na div de acordo com o HTML5, nós não devemos colocar o texto diretamente aqui, tá? Porque daí não gera semântica. Mas esse texto aqui é só para indicar a div lá no nosso site, no nosso projeto. Então eu tenho aqui uma div, professor Neuci Mariano, tem uma outra div aqui, tecnologia da informação, e também tem duas divs, class test1 e test2, tá? @professor Neuci Mariano e construindo sites com HTML CSS. O que significa a div ser um elemento de bloco? Significa que ela vai ocupar todo o espaço disponível na horizontal. Então vamos ver aqui no navegador projeto como que ele está. Aqui eu já dei um F12, está inspecionando o elemento para que nós possamos ver aqui, ó, as divs ocupando o espaço aqui na horizontal. Então a primeira div aqui, professor Neuci Mariano. Olha ela aqui, ó. Selecionei, aqui dei um F12, né? Elements, navegador, que é o Google Chrome. Ele está ocupando todo o espaço aqui, ó. A div de baixo, tecnologia da informação, ela não vem ao lado. Por quê? Porque aqui tem o conteúdo Neuci Mariano, mas a div ocupa todo esse espaço aqui, tá? Então, tecnologia da informação está embaixo e também tem mais duas divs, as outras duas divs que eu criei, div class test1, @professor Neuci Mariano, ó, ocupando o espaço aqui. Ela tem uma altura, tá? Já vou mostrar para vocês no CSS, por isso que tem esse espaço aqui, ó. O que está em azul é a div. Por que ela não está ocupando todo o espaço? Porque ela tem uma largura definida também, já mostro no CSS. E a última div aqui, test2, construindo sites com HTML e CSS, segue o mesmo princípio aqui. Por que eu criei essas duas aqui? Porque eu vou mostrar como que coloca uma div ao lado da outra, tá? Então a div ela serve para que possamos montar o layout e o texto da forma que eu passei aqui. Não é exatamente dessa forma que nós vamos construir, tá? Nós vamos obedecer a semântica do HTML5 e para os textos nós vamos passar as devidas tags, tá? As tags do HTML5. Antes do HTML5 era tudo feito com div, tá? Então o site todo ele era div. Agora com HTML5 tem tags específicas indicando para o navegador e também para os buscadores o que significa os elementos da tela, tá? O tipo de conteúdo da tela, qual que é o significado dele, se é uma seção, se é um artigo, se é uma navegação, se é um menu, tá? Então é tudo indicado pelas tags do HTML5. Então aqui, para criar uma div, dessa forma nós criamos a div, tá? E aí para a gente separar e formatar as divs de forma independente, as tags também seguem esse princípio, nós podemos ter o atributo class. O atributo class, ele é responsável para gerar um estilo, tá? No caso, para essa div aqui. Se eu quiser colocar um atributo class numa tag, por exemplo, tag P, aula. E aqui posso passar class também, tá? Eu vou passar aqui P, tracinho, title.
O nome, gente, é você que vai escolher. O ideal é que você escolha nomes que deem sentido, tá? Ao container, ao bloco. Então, aqui P-class, P-title, eu escrevi a aula, então passei a class para a minha tag P, e aqui eu passei a class para a minha div, e esses dois aqui estão sem class, tá bom? Vamos formatar então a nossa div aqui. Test1, como que eu faço isso? Vou salvar aqui, vou no meu CSS, Test1 aqui no CSS, eu coloco um pontinho, tá? O pontinho aqui vai indicar uma class. Então, class, test-1 é a mesma escrita que está lá. Abre chave e fechei chave. O que que eu fiz aqui? Eu criei a minha class test1, da minha div, com uma largura de 50% e também uma altura de 100 px. Como que eu defino isso? Width, W-I-D-T-H, 2 pontos, e aqui o valor, tá? A propriedade CSS width é para a largura e a propriedade CSS height é para a altura. A largura eu costumo usar em porcentagem, por quê? Por causa da responsividade. Responsividade é a adequação aqui das larguras de acordo com o monitor, tá bom? Se eu colocar em px, que é em pixel, vai ficar um tamanho fixo, mas depois eu entro em mais detalhes sobre a responsividade. Só que é interessante, gente, compreender que a largura nós temos essa possibilidade de colocar em porcentagem. A altura não, tá? Neste momento, até este momento do nosso curso, nós não vamos trabalhar com a altura em porcentagem. Por quê? Porque o navegador, a largura, ele entende o 100%. A altura, ele não entende o 100% só dessa forma, tá? Precisa de outros elementos para que ele possa compreender o que é 100%. Então, largura em porcentagem, altura em pixel. Então, eu defini uma largura aqui para ele, ó, 50%, e também uma altura de 100 px na test1 e também na test2, width 50%, height 100%. E como nós já vimos aqui, ele entrou aqui, o professor Neuci Mariano, numa largura de 50%. Vou selecionar aqui, ó, 50% do navegador aqui, né? Sempre vai ser 50%, independente do tamanho aqui, tá? Da largura do navegador. Ó, test1 selecionado é o azul, tá? Esse outro bloco que aparece do lado, meio salmão ali, essa cor, ele não é o container, tá? Não é a div. E aqui o test2, também o bloco azul ali que está selecionando ali, está mostrando onde que está o bloco 50%, tá? Os blocos, eles estão aqui, ó, tá? Vou tirar aqui o F12, os blocos, eles estão aqui, só que não dá para enxergar ele. O que a gente faz, então, para enxergar o bloco? Para enxergar o container? Nós passamos um background color, apenas para enxergar ele. Então, aqui, ó, background color, passei uma cor aqui, vou passar uma cor aqui também. Background color no test1 e no test2. E aí, agora, ó, vai aparecer aqui um cinza mais claro e aqui um cinza mais escuro. O background é para que possamos enxergar os elementos aqui, tá? Por quê? Porque daí nós vamos criar o layout do nosso site dessa forma, construindo as classes, tá? Com largura e com altura. A div por si só, ela não fica um ao lado do outro, mesmo que tenha espaço. Se eu estou usando 50% aqui, aqui sobra 50%. Se eu estou usando 50% aqui, aqui também sobra 50%. Mas ele não fica um ao lado do outro, tá? Por quê? Porque é um elemento de bloco. Como que a gente faz para ficar um ao lado do outro? Aí nós usamos uma propriedade que é o float. O float, ele é o flutuante, ele flutua. Quando ele flutua, o elemento, ele consegue ficar um ao lado do outro. Só que tem que flutuar todos os elementos que a gente quer que fiquem um ao lado do outro, tá? Então, vou flutuar os dois aqui. E aí, agora sim, ele ficou um ao lado do outro. Por que que não subiu? Porque esses elementos aqui de cima, eles não têm a class e também não tem o float, tá? Então, esse é um elemento de bloco, ocupa 100% aqui, né? Todo o espaço disponível para ele. Agora, o @professor Neuci Mariano, que é o test1, e o construindo sites com HTML e CSS, que é o test2,
to, como os dois estão flotados, daí é possível que um container ou bloco, né, ou esse espaço aqui, ele fique ao lado desse outro container, ou espaço ou bloco também. É interessante e importante analisar o seguinte, por que que ele subiu e veio para cá? Eu apliquei a propriedade float left. O left é esquerda, tá? E o float é flutuar. Então, sempre que ele flutua, ele sobe o elemento. E aí ele vai encaixando sempre ao lado esquerdo, tá? E por que que ele veio para cá? Porque tem espaço aqui. A regra 1 dele é subir, então ele subiu, ele tem espaço aqui, ele cabe nesse espaço, então ele subiu e vai para a esquerda. Como aqui é 50% e aqui é 50%, aí ele fica um ao lado do outro. Se a soma desses elementos passar de 100%, ele não fica um ao lado do outro, tá? Vamos pegar o segundo aqui, ó. Eu vou colocar aqui 60%. O que vai acontecer? A regra 1 é subir. Ó, ele subiu, tá? Agora, não tem espaço aqui para ele, ó, porque ele é 60%. Olha quem veio aqui para o lado aqui, o aula, tá? Outra div lá que não tem nada a ver aqui, eu só coloquei ela para... O P aqui, aliás, né? Só coloquei para testar. Eu vou até tirar ele dali, para não confundir a gente nesse momento. E atualizar. Beleza. Esse elemento que construiu insights com HTML e CSS, ele subiu. Por que que ele não ficou aqui do lado? Porque ele não cabe, tá? A largura aqui, o máximo é 100%. Então, na construção do layout da página, nós vamos ter que somar as larguras e não pode passar de 100%, tá? Se a soma das larguras for menor que 100%, vamos colocar aqui 30%, aí sim ele vai ficando ao lado, tá? E se tiver mais um elemento de float e couber aqui, ele vai entrar desse lado também. Beleza? Então aqui nós vimos a div, nós vimos a class e também a formatação da class com o widget, que é a largura, o height, a altura, o background, cor de fundo, para a gente enxergar o bloco, enxergar o container, e o float, que é para flutuar, tá? Nós temos float left, right, tem algumas propriedades do float, vou deixar para um próximo vídeo para a gente avaliar melhor só o float, mas aqui vamos usar só o float left também. O float ele flutua, então regra 1 do float ele sobe com um elemento, e aqui como eu usei float left ele vai para a esquerda. Se eu usasse float right ele iria para a direita, tá? Mas depois nós vemos mais especificamente sobre o float. Então é isso, gente. Bons estudos, me segue no Instagram, @professor Nilcimariano, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.